de 4 milhões de leis e atos normativos estão em vigor no país. O excesso causa vários problemas, como as regras contraditórias que acabam sendo resolvidas na Justiça. Melhorar a qualidade das leis é um desafio discutido na Câmara dos Deputados. Como avaliar o desempenho de um parlamentar? O número de projetos apresentados é um bom indicativo? A cultura do quanto mais, melhor tem complicado o processo legislativo brasileiro. O Brasil padece desse cacoete de fazer muita lei. Há uma história célebre do parlamento suíço, que há uns 10 anos atrás, em um ano, fez 4 novas leis. Foi um clamor nacional contra isso. Como podem as pessoas aprender 4 novas leis? O Brasil tem mais de 150 mil leis e a ninguém é dado desconhecer a lei. Então isso cria um paradoxo. Mas quem é que conhece todas essas leis? Eu lhe digo, ninguém. 90% que se aprova vem do Executivo. E as medidas provisórias, que são as mais prestigiadas aqui, recebem, na hora da sua apreciação no plenário, enxertos, os mais variados. Ou seja, bastaria isso para dizer que é necessário melhorar. Ao contrário do que acontece no Brasil e em outros países como a Inglaterra, propostas de iniciativa individual praticamente não existem. O trabalho do parlamento é focado na análise das propostas enviadas pelo governo, cerca de 30 por ano, e na fiscalização. O modelo inglês é um exemplo da chamada reforma regulatória, que já foi adotada pela maioria dos países europeus. No Brasil, o termo legística é usado para identificar essa busca pela modernização do processo legislativo. Não basta apenas reduzir o número de projetos. São necessárias ações que comprovem a necessidade da lei, verifiquem se a proposta cumpriu o que estava previsto e quais os efeitos colaterais. O que eu considero mais importante para a produção de leis no Legislativo, especialmente a Câmara, como representante do povo, é a melhoria do diálogo da Câmara com a sociedade. Ou seja, fazer aquilo como ocorreu na Constituinte, por exemplo, em que o parlamento se abriu para emendas populares, para participação da sociedade civil em audiências públicas. Eu acredito que esse seja o caminho e outras formas possíveis, imagináveis, de relacionamento mais estreito entre sociedade e parlamento. À medida que as pessoas se tornam mais, se envolvem mais na política, o processo, a democracia acaba se aperfeiçoando mais, né? Então, o eleitor ele precisa votar bem, ele precisa acompanhar o seu parlamentar e ele precisa entender como é que funciona minimamente o processo legislativo. Guerra fiscal, dívidas, royalties, assuntos que afetam as relações entre a União, os estados e os municípios. O Senado criou no primeiro semestre um grupo de especialistas para discutir o chamado Pacto Federativo. Até o fim do ano estão temas polêmicos como a partilha do Fundo de Participação dos Estados e dos royalties do petróleo. Veja na reportagem da TV Senado. República Federativa do Brasil. Está no nome. Nosso país é uma federação. Uma união de estados com um governo central. Mas unidos até que ponto? O Brasil hoje vive um problema grave na federação. Distorção gritante, né, no sistema federativo. Problemas nas relações entre a União, estados e municípios. Há uma urgência de pauta e de temas que necessitam de uma resposta dessa natureza nossa. Repactuamos a federação, ou então ela vai continuar capenga. Mas que pacto é esse? A gente poderia dizer que o Pacto Federativo é justamente a união entre diferentes entes da federação, em que esses entes possuem autonomia, mas não possuem independência. O modelo brasileiro de federação foi copiado dos Estados Unidos. Ele apareceu na Constituição de 1891. Mas um pouco diferente do norte-americano. O Brasil nunca teve uma política tão descentralizada quanto os Estados Unidos. Pena de morte. Há alguns estados que possuem, outros não, o que seria impossível no Brasil. O pacto atual é baseado na Constituição de 1988, que define os deveres de cada unidade federativa e as fontes de recursos para cumprir essas tarefas. Mas os senadores reclamam. Há obrigações de mais e dinheiro de menos para estados e municípios. Não se respeita o princípio da isonomia,
no que diz respeito à arrecadação e à distribuição dos recursos. A União arrecada mais, centraliza a arrecadação e repassa migalhas, notadamente para os municípios. 63% mais ou menos da arrecadação do Brasil fica no governo central, os estados ficam com 20 e poucos por cento e os municípios com 12, 13, 14%. Abastecer os cofres públicos, essa é a questão. Rediscutir o Pacto Federativo, no fundo, tem sido no Brasil rediscutir a distribuição de receitas entre União, estados e municípios. Divisão de impostos, royalties do petróleo e da mineração, recursos para saúde, educação e segurança pública, ICMS nas exportações, guerra fiscal, dívidas dos estados. Há muito o que discutir, mas um assunto é mais urgente. A questão do Fundo de Participação dos Estados. O Supremo Tribunal Federal entendeu que os critérios de divisão do FPE são inconstitucionais. E estes critérios deverão desaparecer do mundo jurídico a partir de 1º de janeiro de 2013. O fundo recebe recursos do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados. Por ano, são cerca de 50 bilhões de reais. As regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste ficam com 85% do dinheiro. Esses coeficientes foram fixados num certo momento e já havia a previsão legal para que eles fossem revistos, confirmados ou não, numa discussão no Congresso Nacional. Nós temos que aprovar até o final do ano. Se não o fizermos, o Supremo fará, ocupando o nosso lugar. Se nós partíssemos de um projeto, de um anteprojeto, melhor dizendo, apresentado por uma comissão de juristas, ou de economistas, ou de cientistas políticos, o trabalho chegaria a bom termo num tempo razoável. O presidente Sarney concordou e, na abertura dos trabalhos legislativos, anunciou. Uma das primeiras tarefas que estão em nossa pauta neste ano é criar uma comissão de experts para estudar as relações da federação, que cada vez mais, elas se mostram muito esgarçadas. Os ajustes que a comissão de especialistas sugerir no Pacto Federativo vão virar projetos de lei. Caberá ao Senado votar essas propostas. A função da comissão é dar subsídios ao Congresso, ao Senado, para o Senado debater. Se aceitar ou não aceitar, mas fazer um estudo amplo. Não só daquilo que seria ideal em termos de federação e depois, evidentemente, que o Congresso vai trabalhar no possível. Não há outra alternativa melhor, né, que o Parlamento, como o representante da população e dos estados, no debate e solução dos problemas enfrentados. Ninguém duvida que os debates serão intensos. Há certamente dificuldades incríveis. Superar debates que sejam localizados em estados. Nós precisamos equilibrar de vez por toda o Brasil, que não é de um ou de outro brasileiro. O Brasil é de todos nós. Devemos pensar no Brasil como uma federação. As questões cruciais serão decididas democraticamente no voto. Nós não teremos outra alternativa. No próximo bloco, uma trilha ecológica para deficientes visuais e o bairro do Alecrim, no Rio Grande do Norte. A gente volta em 1 minuto.